Planta do futebol. Flamengo e ex-presidente Rodolfo Landim desistem de processar Jean Oddi e ESPN. A ação estava em curso desde 2020, 5 anos, cara, e aconteceu por causa de uma crítica do comentarista pela atuação do clube durante a pandemia da Covid-19. A desistência do Flamengo ocorreu por orientação do BAP, novo presidente do clube, assim que assumiu o cargo em janeiro, após o Fla perder a ação em segunda instância. Os caras já tinham perdido e estavam recorrendo, cara. Além do Flamengo e Landim, o ex-vice-presidente jurídico Rodrigo Dunche também era parte da ação. Landim e Dunche até tentaram prosseguir com a ação depois da desistência do Fla, mas desistiram no fim de maio. O comentário de Jean Oddi que causou o processo foi esse, ó. Nada justifica a postura desses dirigentes que tentaram manter os jogos do Campeonato Carioca, porque eles sabem muito bem quais seriam as consequências. É uma diretoria desumana. Se mostrou uma diretoria desumana no caso dos garotos do Ninho e volta a se mostrar uma diretoria desumana que pensa em dinheiro e em tabela de Excel. Um comentário absolutamente plausível, perfeito, que condizia muito com a situação da época. Landim e Dunche pediam uma indenização de R$45 mil por danos morais. Eles chegaram a vencer em primeira instância, mas Jean Oddi e ESPN reverteram na segunda instância. Esse juiz da primeira instância eu vou te contar também, hein? O Flamengo e os ex-dirigentes recorreram para a instância superior, mas desistiram logo depois. Aí o Jean Oddi comentou, Felipe. Ele disse o seguinte, ó. Celebro o resultado do processo, mas lamento que a antiga gestão do Flamengo, sobretudo o candidato derrotado no último pleito, não tenha preferido pedir à ESPN um espaço para contestar as críticas que reafirmam sobre as tenebrosas decisões do clube durante a pandemia. A ameaça jurídica em casos assim, sobretudo se anunciada nas redes sociais, só serve para saciar a turba dos torcedores mais ignorantes e despertar seu lado abjeto, que ameaçam jornalistas, ameaçam perseguir os caras, é foda. Você lembra do Jean contando pra nós o que aconteceu depois disso? Aconteceu, cara. Descobriram onde a filha dele estudava. Nossa, ele ficou com a voz embargada de raiva mesmo, e a gente também, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí ele continua. Na prática, a tentativa de intimidação em nada contribui para um debate de ideias, que talvez não fosse mesmo a intenção. Eles não queriam debater, eles queriam calar. Eles queriam suprimir a voz de um jornalista importante, num veículo importante, que fez uma dura crítica como merecia ser feita. Assim, no fim do dia, cara, o processo caiu, o Jean não precisou pagar nada, mas e as consequências disso, né? Dessas ameaças, esse desgaste, indo e vindo, perdendo instância, tendo que dobrar a aposta e recorrer. Cara, uma puta energia que você gasta e fica por isso mesmo, né? Fica por isso mesmo. Por isso que muitas vezes existe uma coisa, eu não tô dizendo que foi o caso aqui, mas uma coisa muito conhecida chamada assédio jurídico, que é o que quer dizer, você não tem, quando você processa muitas vezes alguém, você não tem intenção necessariamente de ganhar o processo, mas você tem a intenção de desgastar o cara, de fazer o cara gastar dinheiro com advogado, etc e tal, e mesmo que ele recupere depois, o tempo perdido dessa ação, porque é uma puta de uma pica, entendeu? Não é recuperado. Então aí o cara pensa duas vezes de fazer uma crítica depois, de criticar a mesma pessoa, porque ele fica melindrado. Então, sorte de ter jornalistas como o Jean Oddi que não se curvam e não se inclinam a esse tipo de dirigente. E parabéns aqui ao BAP, que desde quando chegou à presidência do Flamengo, quis tirar o processo. E assim o fez, deixando o Rodolfo Landim e o Rodrigo Dunche sozinhos nessa. Tentaram seguir, mas também desistiram. Vitória aqui do jornalismo, vitória aqui do Jean Oddi, um grande cara que eu sou absolutamente fã e seguirei fã, porque é um jornalista de mão cheia, né, Felipe? Com certeza, sou muito fã do Jean, muito, muito. Pra mim é um cara que serve até de inspiração, assim, o jeito de comentar, o jeito de ver a vida. É um ilustre palmeirense também, que não é desses descabelados pela internet, que fica gritando, enfim, é um cara sóbrio, um cara sensato na maioria dos seus comentários, na grande maioria dos seus comentários. É um cara que eu me espelho e admiro muito, assim.
Muito. E lembro dele falando sobre esse episódio no nosso podcast, logo quando a gente estava começando ali em 2022. E essa diretoria do Flamengo, essa antiga diretoria do Flamengo, né? Se você assistiu o documentário dos Meninos do Ninho no Netflix, você vai ver o que essa diretoria fez, né? No caso. A maneira pragmática, a maneira, sabe, protocolar que tratou todo aquele processo de ressarcimento às famílias e tal, etc e tal, sendo que poderia ter feito de bom grado, assim, ó, toma, montamos um time milionário em 2019 que ganhou um dos títulos mais lendários da história da Libertadores, um dos títulos mais lendários da história Já do Flamengo. tava com as contas em dia. Com as contas em dia, com os cofres cheios, com o clube caminhando com as próprias pernas, poderia ter resolvido de outra forma. E essa crítica do Jean acho que era totalmente cabível na época. E essa diretoria, na época, ela não processou só o Jean, ela processou outros jornalistas também que criticavam dentro do campo profissional, dentro do que eles atuavam ali. Havia críticas na imprensa e os caras iam lá e tentavam fazer justamente esse processo que você comentou, de desidratação, de desgaste da figura processada, pra se impor, pra intimidar. Então, cara, só do BAP fazer isso, retirar isso e outra, me passa também essa nova diretoria do Flamengo menos empáfia, menos nariz empinado, Sim. menos imposição jurídica em cima de quem critica. Me parece muito mais uma gestão profissional. Que, claro, a gente pode discordar de uma atitude ou outra, Claro. de uma fala ou outra, de uma postura ou outra dentro do campo profissional, mas é isso, é uma diretoria que não se preocupa com o externo, assim. Pô, pode falar da gente, dentro do campo profissional tá tudo bem. Não vamos se impor na justiça. Eu acho, no mínimo, até covarde, cara, se tentar ficar calando a imprensa na base de intimidação, de interpelação jurídica. Aí, se isso começar a virar moda, aí acabou a democracia, acabou a liberdade de expressão, acabou tudo. É isso. O abusado pelo 7 fala que depois que o Jean Oddi baixou a cabeça, no caso CBF, não faço questão de defendê-lo. Baixou a cabeça como? Onde, ele não baixou a cabeça, cara. Pelo contrário. Pelo contrário, ele fez um vídeo contando o que aconteceu, sendo muito honesto com todo o processo que foi dado lá dentro da ESPN, dizendo que não vai baixar o tom quando precisar criticar e que segue fazendo o trabalho normal. Baixou a cabeça pra quem? Como? Quando? Cara, eles foram jornalistas que foram afastados por superiores ali. Nenhum jornalista ali baixou a cabeça pra ninguém, cara. Pelo contrário, eu já vi inclusive eles criticando de novo a CBF. Entendeu? Enfim, discordo totalmente com essa afirmação aqui. E, enfim, aliás, pra mim, todos aqueles jornalistas ali são vítimas de um sistema que muito maior do que só a questão da ESPN, etc e tal, que é de como o jornalismo é financiado hoje. Né? O jornalismo é parceiro do futebol, cara. Então, ele é financiado pelas mesmas empresas que financiam o futebol. E então fica muito difícil assim, você fazer certas críticas, né, cara? Porque a ESPN é parceira da CBF na hora de comprar a Série B, por exemplo. São sócios. No momento que foi feito o programa, vale lembrar, a Série B estava prestes a começar. O que eu acho, tinha sido adquirida recentemente. E o que eu acho é que do mesmo jeito que existe esse tipo de negócio entre TV e empresa ou no caso entidades que vendem direito de transmissão, cara, na assinatura do contrato tinha que ter, olha, a gente se precisar criticar, descer a bala, a gente vai descer. Mas o que é prioridade, né? É o programa de discussão, é o jornalismo ou é a audiência que gera em cima do evento ao vivo que banca todo mundo? Né? O Jean, o Birner, a equipe toda muito boa da ESPN está sendo bancada pelas empresas que estão investindo na ESPN para pegar a audiência do ao vivo. Né? Sem sombra de dúvidas é assim. O pacote mais caro da ESPN é o pacote dos eventos ao vivo. É ali que entra o dinheiro, para depois ter o programa. Então é muito difícil, assim. E aí é difícil para todo mundo que tá dentro da grande mídia opinar. Vê a Globo. Vê se tem alguém que fala sobre CBF com a mesma
com a mesma... Se teve alguém que tocou na questão, Não. fez um programa sobre isso dentro dos canais Globo, da matéria da Piauí. Não teve, Cara, mano. o Rizek tá sendo... Você entra nos posts do Rizek no Twitter, assim, a galera... E aí, quando que você vai criticar a CBF? E aí, quando que vocês vão falar sobre... Tipo, a galera cobrando, porque na época que aconteceu, pouco se falou sobre isso. Por quê, né? Por conta disso. Hoje o jornalismo é financiado pelos mesmos caras. Não tem como, cara. A gente dá uma sorte danada daqui da gente ser independente e poder falar. Porque... E não, pode falar naquelas, porque teve jornalista, por exemplo, não vou dizer independente, mas teve jornalista aí que foi processado pelo antigo presidente da CBF. Sim. A gente poderia ser. E aí, se a gente é processado, é muito mais difícil, não estando sob o guarda-chuva de uma empresa como a ESPN, do que se a gente tivesse. Tenho certeza que nesse caso aqui que a gente está falando para você, o Jean Oddi teve todo o aparato da equipe jurídica da Disney. Coisa que a gente não teria. Então, é muito difícil, cara. Hoje o jornalismo vive um momento bastante difícil e eu sou solidário a todos aqueles na mesa que fizeram o programa. Sem dúvida. Enfim.